A saudação franciscana de paz e bem. Olá, querido devoto de São Francisco das Chagas. Depois da festa do nosso padroeiro, estamos retomando o nosso programa Momento Franciscano. Como de costume, nós escutaremos um trecho da vida de São Francisco nos seus escritos e depois faremos uma breve reflexão daquilo que nós escutaremos. O trecho de hoje da vida de São Francisco está em Tommaso Celano, Vida 1, capítulo 16, número 42. A estadia em Rivo Torto. São Francisco e os outros recolheram-se em um lugar perto de Assis chamado Rivo Torto. Havia ali uma cabana abandonada, onde viveram aqueles homens que não faziam questão de casas grandes e bonitas e lá se defendiam da chuva, pois, como dizia o santo, de uma cabana vai-se mais depressa para o céu do que de um palácio. Os filhos e irmãos permaneceram nesse lugar em conversação com o bem-aventurado pai, trabalhando bastante e sofrendo escassez de tudo. Faltou-lhes muitas vezes até o pão, precisando contentar-se com os nabos penosamente mendigados pela planície de Assis. Sua casa era tão apertada que mal podiam sentar-se ou descansar, mas não se ouviam queixas ou murmurações. Calmos e alegres, conservavam a paciência. São Francisco, cada dia e até continuamente, examinava diligentemente a si mesmo e aos seus, sem permitir neles falha alguma e afastando toda negligência de seus corações. Era constante sua vigilância sobre si mesmo e rígida sua disciplina. Se acontecia de ter alguma tentação, o que era possível, mergulhava durante o inverno num buraco cheio de gelo e lá ficava até passar toda a rebelião da carne. E os outros seguiam com fervor todo esse exemplo de mortificação. Para o louvor de Cristo. Amém. Querido devoto, querida devota, eu creio que diante deste trecho da vida de São Francisco, você esteja a pensar como São Francisco era disciplinado e como ele se dedicava às coisas de Deus. É interessante observar a sua simplicidade. Primeiro, que eles viviam, Francisco e seus companheiros, numa cabana, na simplicidade, na pequenez, um lugar bem apertado que muitas vezes não tinha nem espaço para eles poderem se sentar ou até mesmo descansar. Mas mesmo nesse contexto não se ouvia falar em queixas, em murmurações, mas eles eram felizes. Querido devoto, querida devota, quantas vezes nós murmuramos, nos queixamos de tantas coisas. Nós que temos uma família, que temos uma casa, que temos algumas condições e muitas vezes nós reclamamos. A verdadeira felicidade está na simplicidade e na vivência do dia a dia, naquilo que temos, mas sem se preocupar tanto com o que temos, mas procurando viver a partir da essência, que é o ser. E era isso que movia São Francisco e movia também os seus irmãos. Diante das tentações da carne, o trecho nos fala que Francisco procurava se mortificar. E uma das formas era justamente mergulhando durante o inverno num buraco cheio de gelo. E lá ficava até passar toda a rebelião da carne. Ou seja, constantemente Francisco lutava contra as tentações do mundo, contra as tentações da carne e procurava viver realmente os ensinamentos de Deus. Ora, querido irmão, querida irmã, eis aqui o grande convite para nós. Vivermos na simplicidade, procurarmos nos voltar mais para Deus
e não nos deixarmos levar pelas tentações do mundo. As tentações sempre virão. Agora, a sua atitude é que deve ser uma atitude firme. Não é fácil, porque nós estamos neste mundo e nós também temos nossas fragilidades. Mas, a exemplo de São Francisco, somos convidados a lutarmos constantemente e assim trilharmos o caminho da santidade. Amém. Querido devoto, querida devota, apresente a sua vida diante do crucifixo. Toda a sua caminhada, os seus desafios, aquelas decisões que você deve tomar no dia de hoje, apresente ao crucifixo e façamos a oração. Altíssimo e glorioso Deus, iluminai as trevas do meu coração. Dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita, sensibilidade e conhecimento, Senhor, a fim de que eu cumpra o vosso santo e veraz mandamento. Amém. Querido devoto, querida devota, quero agradecer esse momento, que você possa sempre acolher essa mensagem como meio de fortalecimento na fé. Por isso nós queremos agora pedir a bênção de Deus pela intercessão do nosso querido São Francisco das Chagas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco das Chagas, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você, que você conviva bem com seus familiares. Amém.